Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Abram comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 8. Vamos continuar. O nosso irmão Daniel, ele a semana passada pregou aqui até ao versículo 17. Vamos só ler o 16 e 17 e depois vamos entrar no 18. Romanos 8, 16 diz assim: E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, a passagem que nós vamos ler agora, que vai ser o versículo 18 até ao versículo 30, ele vai falar exatamente acerca deste mote. Fala acerca do padecer para alcançar glória. É interessante entender isto, meus irmãos, que aquilo que nós vemos nesta passagem de Romanos, especialmente aqui a partir do capítulo 8, nós vemos aquilo que é a ação do Espírito Santo. Nós vemos que é o Espírito que, é pela graça, obviamente, foi isto que nós vimos, mas é o Espírito, através da graça e pela graça, que nos vivifica. É Ele que nos traz até à santidade, portanto é o Espírito que nos traz a santificação, é o Espírito, como nós lemos, que nos faz ser adotados como filhos. E agora, Paulo vai falar acerca da operação do Espírito Santo na questão da glorificação. Nós entendemos a expressão glorificação normalmente associada ao nome do Senhor, mas aqui Paulo está a falar da glorificação escatológica do ser humano. Significa isto o seguinte, sem querer complicar nem filosofar muito, mas a ideia da glorificação humana é a ideia de que nós estamos nesta era presente, sabendo que estamos limitados ainda por este corpo, mas que um dia não vamos ter este corpo. E vamos ter um corpo semelhante ao de quem? Isso mesmo. E é isso que Paulo está a chamar de glorificação. E esta é uma esperança não por causa apenas do corpo, mas a glorificação implica que nós vamos estar face a face, sem qualquer limitação, diante do Deus que nos salvou, diante da sua santidade. E para que nós possamos contemplar o nosso Deus e a sua santidade, nós precisamos, em primeiro lugar, de ser totalmente transformados. E esta é a operação do Espírito Santo. Sabemos que ela não vai ser concluída neste lugar, com este corpo, nesta vida, mas sabemos que quando encerrar este tempo e quando tudo tiver terminado, nós aí sim seremos, e a expressão é, glorificados. Agora vejam, porque para mim, versículo 18, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Os irmãos, não se esqueçam que no versículo 17, Paulo diz que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo, e diz assim: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aqui está ele a falar acerca da glorificação, mas a glorificação está associada a uma coisa que nós não gostamos nada, que é a questão do sofrimento. Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, todos nós, como seres humanos que somos, passamos e vamos passar por grandes aflições. Nós não gostamos das aflições, nós não queríamos ter aflições na nossa vida, mas, lamento, vamos ter. É isto que a palavra do Senhor diz. Mas Paulo está a dizer, olha, meus irmãos, nós vamos ter aflições, e é uma notícia triste, é uma notícia que nós não gostávamos de ter, que nós não queríamos ter, mas deixem-vos animar, deixem-vos dar alguma esperança. É que quando nós nos focamos não naquilo que estamos a sofrer, mas naquilo que vai acontecer no futuro, os sofrimentos tornam-se muito mais pequenos. Os sofrimentos tornam-se muito mais toleráveis. Os sofrimentos tornam-se mais suportáveis. Vejam, ele diz, porque tenho por certo que as aflições deste tempo não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A expressão comparar é algo que é calculado. O verbo é o logizomai. Considerar é Paulo calcula
observa e tem todos os prós e contras, das duas questões. Uma a questão das aflições e outra a questão da glória. E a ideia do texto é, ele calculou e viu qual é o peso de uma coisa, qual é o peso de outra, e o peso da glória não se pode comparar àquilo que nós vamos sofrer e àquilo que sofremos. Então a ideia é, a glória futura permite-nos sobreviver, viver nesta era, ainda que no meio das aflições, nós temos uma esperança, e ele já vai falar disto. Quem sofre não são apenas os crentes, e não é apenas os seres humanos, mas toda a criação. Veja o versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos. Esta criatura não são seres humanos, fala acerca da criação. Todo o mundo, toda a natureza, literalmente é isto. A natureza está a aguardar com uma grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Esta manifestação, e nós sabemos, nós somos os filhos de Deus. Mas ainda não estamos na plenitude dos tempos. Ainda não está tudo resolvido. E no final nós sabemos que vai tudo ser manifestado. Nós somos filhos, mas o mundo ainda não nos reconhece como filhos. Mas um dia todos vão reconhecer quem são verdadeiramente os filhos de Deus. Versículo 20 diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação, neste momento, não está a desempenhar as funções totalmente, pelo menos, para os quais foi criada. Nós percebemos que a natureza até, e cada vez mais, não é? Percebemos que a natureza parece estar aqui a falhar qualquer coisa. Há qualquer coisa que parece que já não está a bater assim bem certo. Começamos a ver até na questão do clima e em todas as outras questões que há circunstâncias que não estão a correr como era suposto, ou pelo menos como sempre aconteceu. Veja o que é interessante. Ainda voltando um bocadinho atrás por causa desta ardente expectativa. O versículo 19 diz que é a criatura, a natureza, que está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Ora, o versículo 19 é uma bomba na cultura romana. E eu passo a explicar. Esta carta foi escrita à igreja que está em Roma. E os irmãos sabem que os impérios, eles vivem não só das conquistas militares, mas depois, para que haja paz, é preciso aquilo que se chama propaganda. É aquilo que os nossos políticos gostam muito de fazer, não é? A propaganda. E o Império Romano apelava e tinha também uma grande propaganda. E qual era a propaganda? A propaganda era a seguinte. O Império Romano era um império tão incrível que por causa da paz romana, aquela que foi conquistada por Augusto, a ideia é, o império era tão bom, tão incrível, como a expressão como eu gosto, tão extraordinário, que a paz conquistada por Augusto era tão poderosa que não era apenas uma paz que invadia os seres humanos e o império, mas era uma paz que passava para a própria natureza. A ideia é, o Império Romano era tão abençoado pelos deuses que a própria natureza estava em paz. Mas veja o que é que o versículo 19 diz. A natureza aguarda com expectativa ao final dos tempos. Isto é o contrário daquilo que o Império Romano professava. E Paulo sabe o que é que está a dizer. Ele está a escrever para uma igreja que está em Roma e ele está a dizer, meus amigos, aquilo que vocês experimentam, aquilo que vocês vivem, de facto não se coaduna com aquilo que o Império Romano diz. Porque vejam, nem todos viviam em palácios. Muitos deles viviam nos subúrbios, onde cheirava mal e onde as coisas não ocorriam bem, e a natureza também já tinha as suas desgraças. Havia catástrofes naturais. E Paulo está a dizer, olha, como é que vocês devem olhar para aquilo que o Império vos diz e aquilo que é a realidade bíblica. E Paulo arruma as coisas. Esqueçam a propaganda. Não é aquilo que o homem diz que vale. É aquilo que Deus diz que é real. É aquilo que Deus diz que vale a pena, é aquilo que Deus diz que vai acontecer. É nessa palavra que nós temos que nos agarrar, amém? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem é que sujeitou? Foi Deus. O nosso Deus se sujeitou por causa da questão do pecado. E estes dois versículos encerram aqui, é aquilo que Paulo vai dizendo. A própria natureza fica afetada, não por causa das suas decisões, mas por causa da decisão do homem.
O pecado afeta a própria natureza. E este é um poder terrível. O pecado tem impacto na própria forma como a natureza se move. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não é a natureza que tem vaidade. Quem é que tinha vaidade? Foi o homem. É verdade que foi Satanás em primeiro lugar, mas não é Satanás que sujeita a natureza. Quem sujeita é Deus. Esta é uma relação causal de Deus, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A ideia é a própria natureza está expectante, cheia de esperança pelo final e o culminar de toda a história para que finalmente a glória de Deus seja manifesta em todo o lugar e também na própria natureza. Isto fala acerca de uma restauração. Isto fala acerca de uma expectativa de que aquilo que não funciona hoje, no futuro, possa vir a funcionar com aquilo que é o final. Isto é, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, vejam, o que é que Paulo está a falar? Ele está aqui a encerrar todo um argumento, está na parte, não está ainda no final, mas está a caminhar para o final de todo o seu argumento. E aquilo que ele está a dizer é, a criação geme com dores de parto. E as dores de parto implicam, é uma coisa curiosa, é, quem tem dores de parto é porque está prestes a dar à luz, mas a questão aqui não tem a ver com a questão de dar à luz. Aqui as dores de parto implicam, ou têm uma outra conotação, e a conotação é esta, tem a ver com as dores, mas com a esperança apesar das dores. Não entende? Então não tem a ver especificamente com o nascimento, mas tem a ver com a questão do parto e as dores. Porque quem tem dores de parto, em primeiro lugar, é porque tem dores. Esta é a realidade. Dói. Acho eu, a mulher dói, não dói um bocadinho. Eu lembro-me que tu nem podias olhar para mim, se eu dissesse alguma coisa, quase que levava. Mas... Agora, vejam, há a dor, mas há a esperança que a dor passe. E não é só a esperança de que a dor passe. A dor vai passar porque vem aí algo bem melhor e que vai suplantar a dor. Aquilo que vai nascer, aquilo que vai acontecer no futuro, vale a pena a passagem da dor. Vale a pena sofrer por aquilo que vai acontecer a seguir. E esta é a realidade que aqui está. Na esperança também, da mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Esta é a esperança para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Mas não é apenas a criação que geme. Não é apenas a criação que geme, mas diz, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias, ou seja, os frutos do Espírito, também gememos em nós mesmos. E a ideia é interessante, porque vejam, nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que ainda assim, e apesar disso, nós gememos. A questão é, nós gememos porque temos o Espírito Santo ou gememos apesar de termos o Espírito Santo? Pode parecer a mesma coisa, mas faz diferença. Porque se eu disser que nós gememos por causa do Espírito Santo, nós estamos a dizer o seguinte, nós gememos porque o Espírito Santo transforma em nós a ideia, ou melhor, é o Espírito Santo que nos vai apresentando a ideia do futuro. E porque nós sabemos que há futuro, nós ansiamos para que ele chegue. Mas a ideia que está aqui no texto não é tanto por causa do Espírito Santo, é apesar do Espírito Santo. Não é uma relação causal, é uma relação concessiva. A ideia é a seguinte, sem querer confundir os irmãos. Mas a ideia é, nós temos o Espírito Santo e isto deveria ser o suficiente para nós. Mas a Bíblia diz, apesar de termos o Espírito Santo, ainda assim gememos, porque o Espírito Santo faz uma coisa extraordinária em nós, incrível. Apesar de ele estar connosco, nós continuamos a suportar todo o sofrimento. Mas é pelo Espírito Santo também estar connosco que nós temos acesso àquilo que é o futuro. Então, incrivelmente, aquilo que acontece é o já e o ainda não, como é a expressão que estamos sempre a usar em Romanos. O já e ainda não. Já temos o Espírito Santo, mas ainda não estamos face a face do nosso Deus como nós gostaríamos de estar.
Então nós gememos porque olhando para este mundo nós entendemos que este mundo está caído. Nós entendemos que este mundo está perdido. E apesar de estarmos felizes por termos o Espírito Santo, ainda assim gememos na expectativa ardente de que tudo termine. Não para nós escaparmos, mas simplesmente pelo desejo absoluto de estarmos face a face com o nosso Deus. E esta é uma dificuldade, porque nós só temos esta ardente expectativa se de facto estivermos focados em Deus. Porque quanto menos focados estamos em Deus, mais focados nós estamos nesta vida. Esta é a realidade. Quanto mais eu me foco nesta vida, menos me foco. Isto é um círculo vicioso. É mesmo isto. A ideia é, se eu não me focar em Deus, eu cada vez me apego mais à vida. E quanto mais me apego à vida, menos eu me foco em Deus. Quanto mais eu me foco em Deus, menos eu me apego à vida. E quanto menos eu me apego à vida, mais eu me foco em Deus. E a ideia é, nós esperamos quanto mais focados estamos em Deus. Então olhamos, a ideia não é uma ideia escapista, não é a ideia, isto está uma treta, uma porcaria, vamos embora. Não é isto. A ideia é, Senhor, mesmo que eu estivesse a viver o melhor, mesmo que estejamos na melhor fase da nossa vida, nós dizemos, Senhor, isto é bom, mas eu desejo-te a Ti. Senhor, isto é bom, mas o meu maior desejo é estar contigo. O meu maior desejo é que Tu voltes. O meu maior desejo é que Tu encerres o tempo para que nós possamos estar todos juntos num culto eterno ao Teu santo e bendito nome. Esta é a expectativa do céu. Quando nós temos a expectativa do céu, a nossa vida muda neste lugar porque nós não vivemos para este mundo. Nós não somos deste reino, nós somos de um reino celestial. E quando entendemos que somos de um reino celestial, nós não vivemos para o conforto daquilo que acontece neste lugar. Nós estamos preocupados, nós estamos focados, nós sentimos, a expressão é saudades do céu, se é que faz sentido. Então nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo. E é estranho, se nós estivéssemos atentos, se calhar este versículo passaria despercebido. Mas a verdade é que o Senhor já foi prometendo, Paulo já disse que nós éramos adotados. E agora está a dizer que nós esperamos a adoção. O que é que isto significa? Literalmente significa, e o contexto é que está ligado no versículo 19, porque o versículo 19 diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós agora esperamos a questão da adoção, a saber o quê? A redenção do nosso corpo. A ideia é que quando a nossa esperança tem a ver com sermos adotados e confirmados publicamente como filhos. Vejam, o versículo 19 diz que a criação espera que a manifestação dos filhos de Deus. E agora, a nossa esperança é quando finalmente acontecer e for público, porque nós já somos filhos, mas ainda não o somos diante do mundo. Não sei se os irmãos entendem, se faz sentido, mas a ideia é, Deus adotou-nos. Paulo já falou disto, há vários textos. Nós agora, ele disse, nós podemos chamar, e é pelo Espírito que nós clamamos, Abba, Pai. Ora, ele já é o nosso Pai, então nós já fomos adotados, não é isso que está em questão. Mas nós somos adotados, mas ainda não é público para a natureza, para as criaturas e para os seres humanos, que nós somos de facto os filhos de Deus, adotados. E aqui está, é a nossa esperança. Porque quando é que isto vai ser público? Quando terminar todas as coisas. Significa então que estamos no final. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará. Isto fala acerca da esperança. A ideia do que é que significa verdadeiramente ter esperança. Nós sabemos que somos salvos, mas ainda assim temos a esperança de sermos salvos. E em que sentido é que isto funciona? A esperança é aquilo que nós depositamos, é mais do que um sentimento, é a certeza de que acontece alguma coisa que ainda não vemos, mas sabemos que vai acontecer. E quando nós sabemos que alguma coisa vai acontecer, ainda não tendo acontecido, quando nós acreditamos, temos fé, temos expectativa de que alguma coisa vai acontecer, mas ela ainda não aconteceu, nós passamos a ter aquilo que nós chamamos esperança. Temos esperança de que alguma coisa boa vai acontecer. Nós não vimos, mas esperamos que aconteça.
Por isso é que os sportinguistas são tão bons na questão da esperança. Nós ganhamos um campeonato de X em X anos. De 18 em 18 anos. Então nós temos sempre cheios de esperança. O verde de esperança e tudo mais. Sem querer, aqui meio a brincar, mas agora a falar a sério, esquecendo o Sporting, a questão das cores. A esperança é, não tendo ainda aquilo que nós desejamos, ainda assim acreditamos que vamos ter e vivemos de acordo com aquilo que ainda não temos, mas é como se já tivéssemos. Mas se esperamos o que não vemos com paciência, esperamos. A paciência é terrível. Nós não gostamos de a ter. Não é que não gostamos de ter a paciência, nós gostávamos de ser pacientes, mas percebemos que para ser pacientes temos que passar por um processo doloroso e nós não gostamos do processo. A paciência implica um processo na nossa vida. E a paciência ganha pela esperança de que alguma coisa vai acontecer. E o Senhor diz assim, tens esperança, não é? Boa, isso vai produzir, a esperança é bom para tu viveres e vai produzir em ti a paciência. Por isso é que quando nós oramos acerca de alguma coisa na nossa vida e esperamos um milagre, é bom que nós o esperemos, exatamente a expressão, em esperança. É bom que nós fiquemos a aguardar, expectantes, com esperança daquilo que o Senhor, e vai ser a resposta de Deus, mas enquanto a resposta não chega, o que é construído na nossa vida? Paciência. É a paciência. E a paciência não é apenas esperar. A paciência é esperar, mas nunca deixar de ter esperança. Porque uma coisa é esperar e estar desesperado. E outra coisa é esperar com esperança. São coisas completamente distintas. E o crente não é suposto estar desesperado. O crente é suposto, mesmo que esteja à espera, ele fique esperançoso, porque temos um Deus que nos dá e Ele é a fonte da nossa esperança. E Ele é a verdade. E aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir no seu tempo. No seu tempo. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos E este versículo é qualquer coisa. Estamos a falar acerca da obra do Espírito Santo. Irmãos, nós somos tão ruins que a Bíblia diz que nós nem sabemos o que é que havemos de orar, nem como é que havemos de orar. É isto que este versículo literalmente está a dizer. Diz que o Espírito ajuda às nossas... Então assume-se logo, e é fácil perceber quais são as nossas fraquezas, que têm a ver com a questão do pecado e a nossa natureza, que o ser humano está cheio de fraquezas. E estas fraquezas são tão difíceis de suplantar, são tão difíceis de serem no fundo, conquistadas por nós mesmos, eu diria mesmo, são impossíveis de nós as vencermos, que diz que é o Espírito que ajuda as nossas fraquezas, porque estas fraquezas têm de facto muita força, têm muito poder, a ponto de muitas das vezes impedirem até a forma correta de orarmos. É isto que está aqui a dizer. Diz, porque não sabemos o que havemos de... Primeiro, a faceta da nossa fraqueza que afeta a questão da nossa oração. Não sabemos o que havemos pedir. A ideia é, começamos a pedir aquilo que não deveríamos estar a pedir. Porque a ideia é esta, vejam. O Espírito ajuda às nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de... Quem não sabe o que há de pedir, pede aquilo que não deve. Porque quem sabe aquilo que deve pedir, ora e pede apenas aquilo que sabe que vai ser resposta sim, amém. O problema é que nós não sabemos o que havemos de pedir por causa das nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, esta é a primeira faceta, e depois diz como convém, nem a forma de o fazer sabemos. Irmãos, nós podemos e temos a forma, Jesus diz-nos como é que nós devemos orar, mas as nossas fraquezas muitas das vezes levam-nos a não ter as orações que era suposto. E isto poderia nos deixar aqui num drama agora. Então quer dizer que eu agora não sei orar? Quer dizer que as minhas orações não são ouvidas? Não é isso que a Bíblia está a dizer. A Bíblia está a dizer é que nós não sabemos aquilo que havemos de... E às vezes podemos pedir aquilo que não devíamos. Mas graças a Deus, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda com as nossas... E veja o que é que Ele faz. Como tu e eu não sabemos o que havemos de pedir, nem sabemos como o fazer, é o próprio Espírito que intercede por nós. A ideia é o Espírito Santo ora por ti e por mim. Irmãos, eu não sei se isso vos dá esperança, porque estávamos a falar da esperança.
e da paciência, mas agora de repente diz assim, olha, não te preocupes, apesar de todas as tuas fraquezas, tu tens um auxiliador. E este auxiliador é o próprio Espírito Santo. E aquilo que tu não souberes orar, ele ora por ti. E isto é incrível, irmãos. Significa que se eu estiver numa postura certa, Senhor, ainda no meio da minha fraqueza, Senhor, se eu estiver a orar, e nós podemos orar isto, irmãos. Senhor, eu estou-te a pedir isto. Nem sei se deveria. Senhor, mas eu sei que se eu estiver a pedir aquilo que não devo, é o Espírito Santo que vai resolver aqui esta questão da oração. É o Espírito Santo que vai interceder por mim e vai orar aquilo que era suposto eu estar a orar. Vejam, diz que Ele o faz por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo não fala acerca da oração em línguas. Este versículo não está a falar da glossolalia. Não está a falar da oração que nós fazemos quando estamos inspirados ou quando nós queremos aquilo que nós vulgarmente chamamos por oração, até dizemos oração no Espírito, mas é orar em línguas, não é? Estes gemidos inexprimíveis não têm a ver com a oração que nós fazemos em línguas, porque se fosse também havia aqui outro problema. Literalmente este versículo só se aplicava aos pentecostais. O Espírito Santo só intercede então por pessoas que falavam em línguas. E este era um problema. Não é isto que o versículo está a dizer. O Espírito Santo intercede por nós que temos fraqueza e que oramos e não sabemos o que devemos pedir. Não diz que intercede por aqueles que são batizados com o Espírito Santo e falam línguas. Porque se os irmãos depois forem à primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, os irmãos vão perceber que o próprio Paulo diz, falam todos línguas? E a resposta é não, porque não falavam todos línguas. E não é só os pentecostais que agora têm acesso aos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. A ideia crucial do texto é, não tem a ver contigo, tem a ver sempre com Deus. A ideia é, a glorificação não ocorre por causa do teu esforço, é por causa do Espírito Santo. Esta é a operação, é segundo a graça, segundo o Espírito de Santidade, segundo o Espírito que nos adota como filhos, e agora o próprio Deus, irmãos, isto não dá para inventar. O próprio Deus, percebendo das nossas fraquezas, deposita em nós e coloca em nós o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que ora por nós, porque nós nem isso conseguimos fazer como deve ser. Já viram o privilégio que nós temos? E é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, este é o relacionamento maravilhoso. Diz que Deus é aquele que examina os corações e Ele sabe qual é a intenção do Espírito. A ideia é, nós estamos a orar e até podemos estar a pedir um disparate, até pode nem ser um disparate, mas não é a vontade do Senhor. Para nós até seria a oração que nós gostávamos de ver respondida, mas não é aquela oração que deveríamos estar a fazer. Não era aquilo que deveríamos estar a pedir, devíamos estar a focar-nos noutra coisa e às vezes não conseguimos, não sabemos. Também não significa que oremos sempre mal, está bem? A ideia é, Deus, diga irmã, também não estamos sempre em aflição, mas também não oramos só por causa da aflição. Mas oramos diariamente. Amém, é isso mesmo. Agora, vejam, nós estamos no processo de orar e é Deus, mesmo que nós estejamos a orar, mesmo que nós estejamos num momento de oração, é Deus que sonda os nossos corações. E vejam o que é que acontece. Ele examina, sonda os nossos corações e quem é que lá está? Então Deus examina. Quem lá está é o Espírito Santo e a intenção que prevalece não é a minha nem a sua, é a intenção do Espírito Santo. E porque a intenção do Espírito Santo é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então Deus ouve as orações do Espírito Santo e quando Ele sonda os nossos corações, aquilo que Ele ouve é aquilo que está do Espírito, não é da carne. Porque aquilo que nós vimos na outra semana é o Espírito contra a carne. Se é que sois do Espírito, se é que tendes o Espírito. Sois filhos de Deus, se é que se tens, vives assim, se tens frutos. E a ideia é, se tens, até as tuas orações são dadas e feitas pelo Espírito Santo, é Ele que intercede por ti e por mim. Esta é a nossa paz e a nossa segurança. E quando Deus que sonda e esquadrinha todas as coisas, sonda o nosso coração, quem é que lá está? O Espírito Santo. E é Ele que intercede pelos santos. E agora dá para entender o versículo 28, aquele versículo que nós gostamos tanto e depois estamos sempre a descontextualizar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados por seu.
Todas as coisas contribuem juntamente para o... A questão é, o que é que significa o bem neste contexto? O bem não significa que todos nós vamos ser ricos. O bem não significa que quem tem uma doença que vai ser curado logo, ou que sequer que vai ser curado. O bem não é de acordo com o propósito humano, é de acordo com o propósito divino. A ideia é, Deus é tão poderoso que mesmo o pior que nos pode acontecer pode contribuir para o bem, mas não se esqueçam que o foco é a esperança e a expectativa daquilo que vai acontecer no final. Então a ideia é, ainda que haja uma doença terrível, o Senhor é capaz de transformar aquilo. Se for para curar, amém, mas se não for para curar, é para nos manter no plano e no caminho da salvação. Deixem-me dar um testemunho muito pessoal. Eu tinha um irmão, tínhamos 16 anos de diferença. O meu irmão faleceu com 28 anos, eu tinha 13 ou 14 anos. Acho que já vos contei isto, não é? É pelo menos esta parte. E o meu irmão faleceu, o meu irmão foi toxicodependente, depois começou a ter uma série de doenças associadas, estamos a falar anos 90, não é? Os irmãos, partilha de seringas, essas coisas todas, ainda não havia... Já havia algumas informações, mas ainda não estava como é hoje. E aquelas coisas, a SIDA e as outras todas as doenças que depois vai-se apanhar por causa disso. O meu irmão também apanhou essas coisas e foi daí e acabou por falecer exatamente com essas coisas. Mas isto para dizer o seguinte, o meu irmão chegou a fazer várias vezes o programa do Desafio Jovem, pelo menos 2 ou 3 vezes, que eu me lembro, 2 vezes pelo menos, e nunca ficou ali uns períodos bem, mas depois sempre recaía. E a determinada altura, quando a doença, ele começou a ter alguns inchaços e foi para o hospital, e quando foi para o hospital, aquilo depois progrediu rapidamente e ele acabou por falecer lá. Mas onde é que eu quero chegar? A ideia é este versículo: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a... O meu irmão acreditava e conhecia Deus e amava a Deus, apesar da sua fraqueza. E quando ele vai parar ao hospital, ele não fazia a mínima nem a mais pequena ideia de que aquela seria a última vez que ele estaria vivo naquele hospital. Quando nós olhamos para aquela história, perguntaríamos qual era o bem que esta doença ou que esta história trouxe. E eu vou-vos explicar, porque o Senhor foi tão generoso com a nossa família que Ele nos mostrou-nos, logo na altura, o que é que esta história ia trazer de bem. E o que é que esta história trouxe de bem? Isto é uma coisa muito pessoal da nossa família, está bem? Não estou a fazer doutrina nem teologia disto. Se nós entendam, é um testemunho pessoal. Quando o meu irmão foi para o hospital, ele começou a ficar pior e começou a progredir, a doença progrediu de tal forma que ele começou a ficar com as suas faculdades afetadas. Começou a perder a visão, depois começou a quase sem conseguir falar. A última coisa que o meu irmão disse, a última expressão que ele disse, foi isto mesmo, a última coisa que ele disse foi: Jesus, perdoa-me. Não sei se vocês têm noção disto. Todas as coisas contribuem para o bem. Ou seja, o meu irmão, quando a última expressão que diz é para Jesus e depois morre, ele foi salvo. Nós diríamos, que história tão trágica. Não. Foi trágico para a família, mas a ideia é incrível. É que no último momento, eu tenho e nós temos a certeza absoluta que o meu irmão está no céu. E a ideia que veio foi mesmo esta, foi o conforto da nossa família, especialmente para a minha mãe. Eu era adolescente, um bocadinho diferente, mas mãe é mãe. E o conforto que veio para a minha mãe foi isto mesmo, ela saber que a última expressão, a última palavra, as últimas frases foram para Jesus pedindo perdão, clamando a Jesus. A ideia é, ele partiu salvo, e a ideia foi, se ele tivesse sido curado, muito provavelmente nunca saía do problema, porque era um padrão. Claro, podia acontecer, claro que podia. Irmãos, mas isto vamos ser realistas. Entre ficar vivo por um tempo, depois morrer e ir para o inferno, ou morrer e ir para o céu, acho que todos nós escolheríamos morrer e ir para o céu. E isto é sendo pragmático e assertivo, sem brincadeira. Então a ideia é isto mesmo. Percebemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O bem não é segundo aquilo que nós queríamos. Não é segundo o nosso padrão, mas é segundo o padrão divino. O bem que vai levar à ideia da ressurreição, da glorificação. No caso do meu irmão, a doença não foi Deus que a causou. Foram consequências dos seus comportamentos. Mas o Senhor conseguiu agarrar numa coisa que era trágica e transformar em bem, apontá-lo no final dos tempos, quando tudo terminar, nós estaremos também com o meu irmão. Vocês entendem? E isto é que é incrível. Esta é a beleza
sobrenatural, não tenho outra expressão, é uma beleza sobrenatural do amor de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isto causa-nos esperança na nossa vida. Vem uma desgraça, vem uma tragédia, nós não conseguimos entender, Senhor, não entendo de onde é que vem o bem, mas eu confio em Ti, porque eu sei quem Tu és. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também os chamou. E aos que chamou, este também os justificou. E aos que justificou, este também glorificou. O versículo 29 e 30 tem milhares de livros escritos. Porque é daqui que vem a teologia, ou estes são os dois grandes versículos, textos áureos dos calvinistas, acerca da predestinação. Nós temos muita tendência em agarrar-nos a determinados textos e a fazer lutas por causa deles. Os calvinistas são aqueles que definem e dizem que Deus predestinou uns para a salvação, ainda não tínhamos existido, ainda não existíamos e o Senhor já nos tinha predestinado para a salvação. O problema é que o inverso também ocorre, é que se Deus predestinou uns literalmente para a salvação, também predestinou outros para se perderem, porque só aqueles que são predestinados para a salvação é que se salvam. Literalmente a ideia é, Ele escolheu de antemão, ainda antes de existirmos, quem é que havia de se salvar, de acordo com o seu poder. E de facto, está aqui a falar que o Senhor os predestinou. A grande questão tem a ver com como é que nós, nestes dois textos, e estamos mesmo a terminar, mas só este apontamento. A grande questão não é o foco na predestinação, porque claramente Paulo está aqui a falar acerca da obra de Deus. E está aqui a dizer, literalmente, e não há outra forma de entender, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Foi Deus que predestinou. Foi Deus que os conheceu e é Deus que os predestinou. É Deus que nos predestinou. O debate seria, a expressão aparece 6 vezes, desculpem. 2 das vezes significa conhecer antes, ou seja, Deus, por causa do seu poder, conhece todas as coisas antes delas a conhecerem. 3 vezes aparece como literalmente Deus escolheu, independentemente do conhecimento, Deus escolheu, Deus predestinou. E agora aparece esta porque é a 6ª vez. E agora temos que decidir. E agora reparem, se nós decidirmos que isto significa simplesmente presciência, ou seja, conhecimento antecipado, é aquilo que nós ouvimos. Deus conhece todas as coisas, certo? Então Deus já sabe aquilo que eu vou fazer agora. Deus sabe aquilo que eu vou dizer. Deus sabe o que é que vai acontecer na próxima semana. Deus sabe a data da minha morte. Os irmãos entendem isto? A minha e a sua. A não ser que Ele venha, entretanto. Ora vem, Senhor Jesus. Não é? Então, esta é uma das noções da predestinação. Outra é escolher. Independentemente de conhecer, Ele diz assim, olha, tu vais ser salvo. Está feito. E decretou, tu vais ser salvo, independentemente de saber ou não, ou de haver o conhecimento prévio ou não. E na Bíblia, esta expressão aparece 6 vezes. 2 das vezes é aquilo que estávamos a falar, é Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer. Das outras 3 vezes acontece exatamente a ideia apenas da escolha. E agora quando aparece esta expressão, nós temos que tomar uma das posições. Agora reparem, se eu tomar a posição de que ela é presciência, isto é, conhecimento antecipado, as 6 expressões há 3 para cada lado. E agora temos que escolher qual é a versão que está certa. Nós somos livres para escolher ou é Deus que escolhe todas as coisas? E esta é a divisão entre os calvinistas e aqueles que defendem o livre-arbítrio. Então nós andamos aqui à luta. Só que a grande questão é, no próprio livro de Romanos, nós temos aqui estes 2 versículos que falam claramente acerca de predestinação, seja qual for o âmbito, mas já falámos que existem consequências para as nossas ações. O próprio livro de Romanos fala acerca disto. Fala acerca de nós não escolhermos Deus. Nós nos inclinarmos e escolhermos aquilo que é o pecado. Se formos, e devemos de ir ao capítulo 9, nós vamos ver que Israel, Paulo está triste porque Israel não quer saber de Deus. Porquê é que ele havia de estar triste? Se foi Deus que predestinou todas as coisas, está tudo escolhido. Não tinha que ficar triste. Então como é que nós fazemos concessões? A ideia é esta mesmo, desculpem, já estou a dar a resposta. Como é que nós resolvemos isto? É fazendo concessões. É entendendo que nós não conhecemos todas as coisas e que a Bíblia claramente fala que Deus predestina no sentido de escolher coisas, sem nós entendermos o porquê, de acordo com a sua vontade, mas há um certo nível de responsabilidade que nós temos. Agora vocês perguntariam-me, então e pastor, e como é que resolvemos a tensão? Na minha opinião, não conseguimos resolver. Na minha opinião, nem precisávamos resolver. O irmão consegue-me explicar a Trindade?
honestamente, nós podemos ter uma ideia, mas não conseguimos. Não conseguimos explicar. Porque aparentemente um Deus, 3 pessoas distintas é um paradoxo. E eu acho que num aspecto de escolha entre predestinação ou liberdade de escolha, eu acho que quando há este choque, entramos aqui numa espécie de paradoxo que não nos cabe a nós resolver, cabe ao Senhor. Resumindo, concluindo e sem querer baralhar nada, nestes 2 últimos versículos aquilo que nós entendemos é a operação de Deus em relação à humanidade. É a escolha dele, é a decisão dele, é o poder dele, mas ainda assim há um certo nível de autonomia em nós, porque senão seríamos robôs. Nós não somos robôs, nós somos, e vimos isto, quem é do Espírito faz coisas do, quem é da carne faz coisas da... E depois o que é que Paulo apela a que façamos? Para que nós escolhamos ser do... Ora, se é escolher, há um nível de autonomia que me permite escolher. Se você vai a um restaurante e diz assim, escolhe qual é o prato, mas depois só lhe dão um, você não tem possibilidade de escolha. Certo? Mas nós temos possibilidade de escolha. Então, nós quando olhamos para a Bíblia, não olhamos apenas para 2 versículos, nem para um capítulo, nós olhamos para todo o contexto. E então... Para acabar esta parte, porque para a semana iremos falar acerca do Deus é por nós, quem será contra nós. Também gostamos muito desse texto. Fiquemos aqui. Aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E estes a quem ele chamou, estes a quem ele predestinou, e estes a quem ele glorificou, somos nós que estamos aqui nesta noite. Amém? E porque é assim, devemos dar graças e glórias ao nosso Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos terminar esta parte com oração. Senhor, obrigado, Deus,